Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre esta crise econômica global, sobre a desfragmentação da globalização e sobre como isso já está afetando os nossos bolsos e poderá afetar ainda mais. Nós sabemos que essa crise começa por conta de uma disputa entre a China e os Estados Unidos, porque houve, de uma certa maneira, uma quebra de um acordo entre eles, uma espécie de pacto. Acontece que os Estados Unidos investiu na China para que ela fosse um grande parque industrial seu, mas que respeitasse os direitos intelectuais, quer dizer, não quebrasse patentes, não pirateasse e, resumidamente, se mantivesse no papel de fábrica, né, o grande chão de fábrica do mundo. Mas a China quebrou, né, segundo os Estados Unidos, esse acordo e agora ela está querendo ela própria ser a dona daquilo que ela fabrica, né? Criando suas próprias marcas, como por exemplo um concorrente do iPhone, o Xiaomi, e daí por diante. Os Estados Unidos não querem perder o posto que lhes pertenceu por tanto tempo e estão retirando suas fábricas da China lentamente, mas estão fazendo. E está havendo uma reindustrialização da Europa e uma reindustrialização dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, porque a Europa está com uma crise de energia por enquanto, né? O Brasil provavelmente vai perder essa nova fase do mundo, né? Perder a oportunidade de se reindustrializar, porque nós estamos muito endividados e o governo não está tirando o garrote de cima do empresário, né? Então o empresário teria de ter fôlego agora para reindustrializar o Brasil e provavelmente não terá, porque nós temos, por um lado, muito peso do Estado em cima do empresário, temos também uma determinada quantidade de pessoas que recebem subsídios e outros auxílios do Estado e principalmente nós temos uma dívida muito grande que consome mais da metade do que é arrecadado em serviços da dívida e amortização da dívida. Então, como é que vai acabar acontecendo? Como é que nós vamos enfrentar o mundo aí que está vindo agora pela frente? Então, eles começam a matéria aqui, uma matéria bem completa até, embora não seja muito grande, mas ela aborda todos esses assuntos e alguns a mais. E ela diz que, no começo, para não desperdiçarmos os ganhos das últimas 3 décadas de globalização e muito menos prejudicar nossa capacidade de enfrentar os desafios do futuro, devemos encontrar maneiras de manter algum nível de integração econômica e cooperação internacional efetiva. Vamos traduzir. Ela está dizendo assim, olha, tudo que a gente avançou em globalização nos últimos 30 anos resultou em maior geração de riqueza. Então nós não devemos desperdiçar isso, embora que eles estejam admitindo aqui que vai acontecer uma desglobalização. E eu digo para vocês que isso é temporário, tá, pessoal? Isso não vai durar muito, não. Eles ainda, embora aconteça a desglobalização, eles devem encontrar um nível de manter a integração econômica entre os países, ou seja, cada um vai levar as indústrias que puder para o seu país e mesmo assim eles têm de manter aí algum tipo de acordo econômico entre os países para poder manter então um pequeno nível pelo menos de globalização, né? De troca de mercadorias entre os países. Então eles dizem, o mundo está finalmente acordando para as maneiras pelas quais a interconectividade econômica amplifica os riscos de turbulência geopolítica. Exatamente. Pelo fato de os Estados Unidos dependerem muito da China e verem que a China agora está querendo avançar, isso está causando toda essa turbulência econômica. Então eles não querem mais tanta interdependência. Eles perceberam que não foi uma boa ideia, porque a China não respeitou os acordos. Falaram, bem, a verdade é isso. Um quis explorar o outro se deixou ser explorado no começo para passar a perna mais adiante. Essa é a verdade. Eu vou primeiro deixar eles fazerem o que quiserem aqui, eles vão me passar todos os conhecimentos, implantar as fábricas aqui, depois a gente faz o nosso próprio produto. Eles acabaram aprendendo como fazer, né? Então, essas regras aí de direitos intelectuais e tal servem para o mundo ocidental, o mundo capitalista, mas lá aparentemente a regra é outra.
Ele continua, embora haja boas razões para os países aumentarem a resiliência, uma mudança generalizada da integração para a fragmentação, impulsionada por hostilidades geopolíticas, não é um bom presságio para a paz ou prosperidade de ninguém. Aí eles falam dos prejuízos, né, que a crise já causou, a economia global ainda não chegou lá, embora os fluxos de capital tenham diminuído consideravelmente desde o pico de 12 trilhões de dólares em 2007, que é 22% do PIB global. A integração econômica continua forte, o comércio global total de bens e serviços ultrapassa 40 trilhões, um aumento de 10 vezes desde 1990. Foi lá na década de 90, 80 que a gente começou a ouvir a respeito dessa tal globalização. É claro que isso já estava sendo gestado antes, mas nas salas de aula a gente começa a ouvir a partir da década de finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 nas salas de aula. Aí eu me lembro bem quando os professores falavam em globalização e nem sabiam explicar direito do que se tratava, mas se falava já, né? De fato, a fragmentação, como a globalização antes dela, não seria possível sem a China, cuja ascensão transformou a competição regional por poder econômico, financeiro e geopolítico em uma competição global. Aí veio a crise do flagelo, a guerra da Rússia com a Ucrânia e tudo isso contribuindo para a fragmentação. E por isso, pessoal, que eu digo para vocês também que vai haver uma regionalização, por isso que a gente tem dito aí que vão se formar os tais 10 reinos, porque, por exemplo, o Brasil tem aí suas capacidades, é um gigante, né? Mas ele tem também algumas pequenas deficiências que alguns países vizinhos podem auxiliar a superar. Por exemplo, o gás, o combustível brasileiro não é em tão grande quantidade assim. Nós temos aí o tal do pré-sal e tal, que não está sendo explorado da maneira que deveria, mas daí nós temos, por exemplo, o gás da Colômbia, da Bolívia, que é mais farto, né, mais fácil. Temos ali o combustível venezuelano, que é um país quebrado, né? Nós temos aí vários países pequenos que têm muito mais fragilidade do que o Brasil, que tem uma ou outra coisa que poderiam oferecer para somar em um bloco regional, não é? E o Brasil seria menos dependente do que os outros países, mas poderia se beneficiar de uma ou outra coisa que eles podem ajudar. Então, a tendência é que os países se reindustrializem como puderem, mas acabem se amigando entre os vizinhos, né? Por isso que vai favorecer a formação dos blocos a partir de agora, né? Então, a nível mundial a coisa se fragmenta e se solidifica a nível regional. Eles falam aqui dos custos da fragmentação econômica, que já estão aumentando. Para começar, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, a fragmentação do comércio pode reduzir a produção global entre 0,2% a 7%. Reduzir a produção. Óbvio, né? Se você tira, por exemplo, uma fábrica da China, já está lá instalada, os funcionários treinados, né? Toda a infraestrutura prontinha para trabalhar. Se você tira de lá e implanta de volta aqui no Brasil, vai demorar até que a produção seja igual ao que era lá. Vai ter de treinar novamente os funcionários. Vamos pegar, por exemplo, o setor calçadista. Eu não sou um especialista do setor, mas eu sei que lá pelos anos 2000, começo dos anos 2000, houve uma quebra do setor de calçadista e começou a se importar muita coisa da China e de outros lugares, mas principalmente de lá. E muitos setores aqui no Brasil, muitas indústrias mantiveram o seu nome e não fabricaram mais. Eles fecharam as portas e simplesmente começaram a colar um adesivo com a sua marca. Então, a sua marca estava sendo produzida lá na China, aquilo que antes produzia-se aqui. Ah, não, então agora é só abrir a fábrica de novo. Não é assim. As máquinas já estão ultrapassadas, imagine 20 anos depois, né? Porque isso se intensificou muito aqui no Brasil nos últimos 20 anos. 20 anos depois, as fábricas estão já desatualizadas, não há mais funcionários treinados, então esse processo de reindustrialização se torna lento. Dizer que vai reduzir a produção global em só até 7%, eu acho que é bem otimista. Em muita coisa cairia bem mais, né? Além disso, embora o comércio e os canais de transmissão relacionados com o comércio tenham dominado as discussões sobre os riscos de fragmentação, a integração financeira e monetária internacional também está em perigo. Por quê?
Não tem muito brasileiro investindo no mercado norte-americano, por exemplo, dolarizando, eles dizem, a sua economia, né? Não tem muito investimento chinês aqui no Brasil, na África, não sei aonde. Se você começar a fragmentar o mundo, esse dinheiro já não vem mais. A nossa nação não é uma nação conhecida por financiar outros países, salvo uma outra exceção aí, que inclusive nós estamos levando calote, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, a China é o maior credor bilateral dos países em desenvolvimento, tendo emprestado a eles cerca de 498 bilhões de dólares entre 2008 e 2021. Para efeitos de comparação, o Banco Mundial emprestou a esses países 601 bilhões no mesmo período. Então, só a China emprestou quase aquilo que o Banco Mundial emprestou, né? Então, a resolução da dívida continua a ser o buraco aberto na governança internacional. Inclusive, sabe o que eu acho que vai acontecer? O Trump já está sinalizando nesse sentido. Eles querem culpabilizar a China por conta do flagelo. E como os Estados Unidos é um dos grandes devedores da China, vocês acham que eles vão fazer o quê? Eu estou palpitando aqui. É um palpite. Eu acho que eles vão dizer, olha, nós não devemos mais nada para a China porque ela causou um prejuízo X e, na verdade, ela está devendo X mais 1 daquilo que nós devíamos para ela. Então, talvez essa situação do endividamento se traduza em calote, em um tipo de calote abaixo de um argumento. Sabe aquela história quando você pega emprestado o dinheiro de alguém e para não pagar você começa a falar mal do credor? Mais ou menos isso aí que eu acho que vai acontecer. Eles vão, porque aquilo que antes não se falava, ninguém estava dizendo, assim, ninguém oficialmente dizia que a China era culpada do flagelo. Agora tem cada vez mais gente falando isso. Eu não estou dizendo que é ou deixa de ser, tá, pessoal? Só estou dizendo o que estão dizendo e como é que eu estou vendo que isso vai refletir lá na frente. Vai refletir em dinheiro. Você vai acabar refletindo nessa dívida, né? Então, eles estão falando aqui que também esse fluxo de recursos vai parar entre os países e daí por diante, né? Então, eu acho que, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é interessante, não vamos deixar isso para trás, não. Ó, o G20 deve tentar encontrar um terreno comum entre os atores globais e trabalhar para fortalecer a cooperação política em áreas com mais amplo consenso e menos espaço para tensão política. Por exemplo, poderia lançar uma iniciativa coordenada para construir uma plataforma digital global com remessas internacionais que permitiria aos migrantes de todo o mundo enviar dinheiro para casa com segurança e sem taxas exorbitantes. Então, aqui eles estão dizendo que eles poderiam criar uma plataforma quase como se fosse um aplicativo feito pelo G20, onde as pessoas, os cidadãos comuns, pudessem enviar recursos de um lado para o outro sem essas taxas exorbitantes que a gente paga aí para mandar um recurso para o exterior ou para receber hoje através de bancos privados. Isso seria uma sugestão que eles estão dando aqui para continuar o financiamento de investimentos internacionais. Então, é meio que dizer que os sardinhas iriam investir, né? Não mais os gigantes, mas os sardinhas iam começar a financiar os recursos internacionais, porque se você permite ao migrante enviar dinheiro, não necessariamente esse migrante estará naquele país para onde ele vai enviar dinheiro. Então, se ele perceber que no Brasil, um europeu percebe que no Brasil a taxa de juros é bem maior, talvez ele aplique o dinheiro aqui como sardinha. Então, não precisa vir um grande investidor financiar aqui. Um pequeno investidor acaba financiando. E aí talvez a taxa de juros possa baixar um pouquinho. É uma ideia que ele tem dado aqui algumas ideias para resolver esse problema. Mas enfim, seja como for, o que a matéria está dizendo é que a crise global financeira, da globalização em si, ela está vindo, né, pessoal? E parece que vem com força dessa vez. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.